Olá, começa agora o Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a neutralidade e a imparcialidade do mediador. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui para entrevistar uma pioneira da mediação no Brasil. Então fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sua ajuda. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que as pessoas fazem bastante confusão, sobre a neutralidade e a imparcialidade do mediador. Para falar sobre esse tema, eu aproveitei aqui o meu encontro com a professora Maria de Nazaré Serpa, que veio a Brasília para lançar esta obra fantástica. Eu também fiz questão de adquirir um exemplar e recomendo a leitura. Esta obra da professora Maria de Nazaré Serpa é Mediação, uma solução judiciosa para conflitos, da editora Del Rey. Já está à venda nas principais livrarias do país e seguramente você terá nesta obra a oportunidade de conhecer a fundo e com uma qualidade de redação e uma profundidade de reflexão ímpar, singular, que só uma estudiosa com a envergadura, com o lastro que a professora Nazaré tem, poderia oferecer. Então recomendo de fato. Quero aqui agradecer imensamente, roubar esse tempinho dela aqui no aeroporto em Brasília para conversar com a gente. Muito obrigado, professora Nazaré, pelo seu tempo. Parabéns pela sua obra fantástica e por sua trajetória inspiradora na mediação do Brasil. É pioneira. Para dar poucas palavras, a professora Nazaré tem mestrado e doutorado em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas, Universidade Federal de Minas, pesquisadora da Universidade de Miami, da Universidade de Harvard, tem produzido muitas obras e trabalhos publicados ao longo da sua vida, é mediadora de reconhecimento internacional, assim como junto com seu marido, o Dr. Paul Mason, também, que é um astro de grande prestígio internacional, e tem oferecido workshops em diversos países do mundo, entre os quais se destacam Rússia, China, Índia, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Portanto, tem muito a oferecer. Mas chega de eu falar, agora a hora da professora Nazaré. Muito obrigado pelo carinho de nos receber aqui no nosso programa Momento Arbitragem. Ajuda. Sem dúvida alguma, bom dia a todos. Eu fico honrada, lisonjeada. Para mim é sempre um prazer te ouvir. E hoje eu fiquei até constrangida de ficar te ouvindo falar de mim. Mas eu te agradeço por essas palavras generosas e pelo interesse, né, nessa pequena dificuldade, ou talvez esse questionamento que nós temos em relação à mediação, que é um instituto que, quando a gente, de certa forma, coloca no mundo ou se engaja nele, nós temos a necessidade de proteger. E como nós sabemos, todos os estudiosos e amantes da mediação, sabemos que ele é um processo único, porque ele conta com um princípio que, infelizmente, não foi enaltecido devidamente pela nossa lei, mas que eu tenho certeza que no futuro próximo tomará o seu lugar, que é o princípio da neutralidade. Porque ele é a mediação, um processo onde o mediador é o único interventor, o único terceiro interventor absolutamente neutro. E as pessoas vão me contestar tranquilamente, dizendo que não, que nós temos aí a possibilidade do mediador oferecer sugestões, apresentar alguma avaliação do conflito, do resultado. E eu digo que isso realmente acontece, que mediadores podem fazer isso. E eu costumo salientar essa diferença. Uma coisa é mediação, outra coisa é mediador. Né? Existem posturas diferenciadas de mediadores, mas a mediação, né, no seu parâmetro ideal,
é um processo absolutamente de neutralidade, ou seja, onde o mediador, esse terceiro, ele tem que funcionar com aquela ideia maravilhosa da catalisação. Aí muitas pessoas falam, isso é impossível. Não, não é impossível, é difícil. É muito difícil ser absolutamente imparcial, ou melhor, neutro. E em função dessa neutralidade, eu procuro explicar que existe uma outra necessidade de compor, de dar uma ferramenta para o mediador. Então, retira-se dele o princípio da neutralidade, né, da mediação na sua atuação, o princípio da neutralidade, e enfatiza-se o princípio da imparcialidade. E eu, conversando aqui com as Asdrubal, nós tivemos a oportunidade de observar, mediante aí uma cogitação de que a imparcialidade ela se dirige à falta de interesse com relação às partes, e que a neutralidade ela vem atender a um desinteresse total quanto ao mérito da questão. Então esse seria o ponto, acho, fundamental da discussão. Enquanto a imparcialidade se refere à inclinação ou à não inclinação em relação a uma das partes, a neutralidade se refere ao absoluto desinteresse em relação ao conteúdo do que está sendo discutido, ou seja, se abster exatamente em ter interesse em que a solução se incline para um lado ou para o outro, não pelo lado em si, mas pelo conteúdo do que está sendo discutido. Ou seja, eu até recentemente tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava querendo prospectar negócio na área de mediação, e ela me contou uma das ideias dela e eu fui reticente e até fui resistente à proposição dela. Ela disse o seguinte: olha, estou pensando em cobrar na mediação um percentual sobre o valor do acordo. Aí entra o lado da neutralidade, eu acho que a senhora falou muito bem. Ou seja, ele tem interesse que o acordo seja o maior valor possível, porque isso afeta a sua neutralidade. Ou seja, ele quer que o acordo seja mais alto, porque assim ele ganhará mais com o processo de mediação. Ele, mediador, terá uma remuneração melhor. Ou seja, ele não está preocupado se favorece o lado A ou o lado B. Ele está preocupado só que o acordo seja mais alto, porque quanto mais alto for, mais ele ganha. E aí acho que esse exemplo acaba ajudando a dar bem a diferença entre o que seria uma coisa e outra. O que você acha? Eu acho que ele acabou, e eu te agradeço muito por esse exemplo, porque ele realmente demonstra essa diferença. Que quando tu fala de determinado resultado, tu pode atrelá-lo a um dispositivo legal, tu pode, né, e considerando que seja uma lei, tu pode ter interesse em dizer, ok, essa é a lei, então, em função disso, eu mediador, como um agente, né, e produtor desse processo, eu vou buscar isso. Mas tu deste um exemplo perfeito. Eu não tenho interesse nenhum, né, em que se resolva dessa ou daquela forma. Com um simples pedido de desculpas ou com o pagamento de uma grande importância? Com certeza. Nada melhor do que a gente falar com o professor que acaba nos prestigiando com o ensinamento deles. Mas essa diferença é realmente um ponto de discórdia. Eu posso aqui, infelizmente o nosso tempo aqui é pequeno, né, a Asdrubal, mas a gente tem assim, uma série de ocorrências onde esse formo da discórdia esteve presente. Mas eu acredito que, né, eu sei que o Asdrubal tem aí um projeto para fazer algumas observações ou algumas colocações na lei de mediação, e eu tenho certeza que ele vai ter olhos atentos para esse princípio da neutralidade que foi subtraído, né, totalmente subtraído da nossa lei. Eu sei, é muito difícil nós sermos absolutamente neutros. Daí essa demanda de um autoconhecimento para que nós tenhamos possibilidade de ser a ponta do triângulo, ou seja, de nós não sermos mais uma posição, que à medida que a gente tem uma posição ou outra, a gente tem um entendimento a respeito da solução, nós vamos nos posicionar, e
Então é a oportunidade que nós temos de sair desse patamar e subir no triângulo para conseguir observar o conflito de cima e ser absolutamente essa reflexão. Eu observei ontem na sua apresentação do lançamento do livro, você falou muito uma ideia de que a mediação precisa de ser protegida enquanto processo, ou seja, tem que ser pura, que você não concorda muito com aquelas ideias de classificações da mediação, tem que ser um processo único, puro, e ele tem que ser protegido em todos os momentos em que ele for aplicado, num ou no outro contexto. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Te agradeço muito atentar para esse ponto, e eu costumo dizer que mediação para nós que estamos aí nessa batalha há tantos anos, já virou um museu no nosso trabalho, nós temos essa necessidade de proteger. E em protegendo, nós temos que nos ater a esses princípios com muito empenho. A partir do momento que nós deixamos a mediação intacta, nós nos sentimos um pouco mais libertos para ter uma postura mais subjetiva como mediador. E aí eu sinceramente não vejo nenhuma inadequação em assumir uma postura avaliativa. Porque como agente da realidade, o mediador ele tem possibilidade de adentrar nessa codificação. E principalmente, onde é que ele vai buscar essa possibilidade e essa autoridade? Na própria autoridade da parte. É a parte que vai dar a ele essa autoridade de ser o agente da realidade. Veja bem, o que acontece no mundo é exatamente isso. Professora Nazaré, e aí essa ideia dele poder assumir uma postura avaliativa, você entende que ele pode fazer isso só ao final do processo, depois de ele perceber que exauriu as tentativas para que as próprias partes construíssem, erguessem as opções de solução que seriam mais apropriadas para elas, quando ele perceber que chegou num limite que elas não conseguem por si mesmas proporcionar ideias que pudessem resolver aquela questão, aí entraria a postura mais avaliativa, ou você entende que essa postura avaliativa vai acompanhar todo o processo de mediação? Eu vejo no perfil do mediador essa possibilidade, como agente da realidade, fazer isso em qualquer tempo do processo. Lógico que ele vai ter a sensibilidade de perceber qual é esse momento adequado. Eu, particularmente, encontrei esse momento adequado na maioria das mediações que eu tive a oportunidade de atuar, que o focus é o momento mais adequado. Mas nós sabemos que o gatilho principal do mediador é o questionamento. A gente vai se questionar. Eu costumo dizer que existem pessoas que jamais respondem alguma coisa, elas respondem com uma outra pergunta. Eu dou o exemplo daquele discípulo que perguntou: mestre, por que o senhor sempre responde uma pergunta com outra pergunta? E ele responde: por que não? Por que não? Então, isso, o mediador, ele sempre questiona. Então, assim, se já observaste, por exemplo, essa situação, se já observaste o que acontece nessa área, o que acontece nesse tribunal ou naquele tribunal, tu já observaste o que aconteceu? E veja bem, hoje nós não temos mais aquela mediação tradicional, aquela mediação baseada em princípios morais que existia na China, por exemplo, existia em outros lugares, mas na China ela é da cultura do povo chinês, aquela mediação atividade, que a lei, como a lei entende no seu enunciado, coisa que eu também não concordo muito, eu acho que nós não somos, a mediação não é uma atividade, ela é um processo, acho que essa é a natureza da mediação. Nós não temos mais essa mediação, principalmente no Brasil, que nós não temos essa cultura conciliativa, e principalmente em alguns estados que funcionam. Por exemplo, no direito de família, briga de marido de mulher, ninguém pode coletar a colher. Então, coisas dessa natureza que não fazem com que nós não tenhamos essa
cultura da intervenção nos problemas alheios. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, então, abraçar, e foi isso que eu fui buscar nos Estados Unidos quando eu pesquisei, essa estrutura ou essa composição, né, de um processo mediador enriquecido pela presença do advogado, que evidentemente teve que assumir, despir determinadas características e adquirir outras para auxiliar no processo. Então, essa mediação, ela pode ser protegida dessa forma. Ela pode continuar atrelada aos seus princípios, sem sair desse caso. A gente já está aqui chegando ao final do nosso programa, até porque a gente tem que liberar a professora para ela poder embarcar, mas só para a gente fechar e aí já com as suas considerações finais, isso em grande parte é responsabilidade e não tem só que vir de uma regulação, de uma lei, mas sobretudo da postura, do compromisso do próprio mediador. Fico encantada com essa observação desse vídeo. Eu te agradeço, por se alinhar a esse entendimento. Então, muito obrigado, professora Nazaré, por sua participação. A gente agradece imensamente. Vou novamente apresentar aqui o livro da professora que foi lançado agora. Recomendo a leitura. Ele é profundo, é um guia completo para você que quer fazer mediação, entender a fundo com reflexões de extrema profundidade. Então, recomendo a você. Desculpa te interromper, Duga, mas ele também tem o objetivo de atender aquele que pretende ser mediado. Ele vai encontrar respaldo. Fantástico, é uma boa observação. Você tocou nesse ponto ontem no lançamento, que ele também tem inclusive uma linguagem trabalhada para que possa alcançar aquelas pessoas que efetivamente precisam passar por um procedimento de mediação. Então, de alguma maneira, ele tem uma palavra que sensibiliza e as envolve nesse processo. Nós tivemos essa preocupação. Te agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, é sempre um grande prazer. Muito obrigado, parabéns mais uma vez por sua nova obra. Quero também agradecer a você por sua audiência, pelo carinho. Sabe que nos encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Se tiver alguma dúvida, pergunta ou sugestão de pauta, só interagir comigo no e-mail que está aparecendo aí para você na tela. Grande abraço e até o próximo programa.